Fala comigo, bebê! Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que mercado hoje, hein? Meu Deus do céu! Junto com o Cauã. Fala aí, Cauãzinho. Fala, Douglinhas! Boa noite! Boa noite, pessoal! Mais uma vez aqui, mais uma super aula da Alpha Trade em parceria para vocês sobre o mercado financeiro, análise econômica, análise quantitativa, um monte de coisinhas ali que vai explodir a cabeça de vocês. Mas vamos lá, Douglinhas, essa última aula já deixou a galera ali afiada em como a gente consegue extrair mais dinheiro no mercado financeiro utilizando essas metodologias. Hoje, então, tá inigualável essa aula. Então, para quem ficar até o final aí, vai ter bastante conhecimento, bastante informação. Bora para cima, Douglinhas! Se a primeira aula já abriu sua cabeça e fez você enxergar um pouco melhor sobre o mercado financeiro, se prepara, tá? Prepara. Não, nada a ver, né, mano? Que isso, o cara lembrou de Anitta, puta merda. Porque agora a gente vai entrar no como. Os caras rindo ali no chat, pô, sacanagem, a Anitta é foda, hein, mano? Na aula anterior, nós te mostramos por que setups sozinhos não funcionam e como o contexto macro é a chave para tentar entender o mercado e tentar antecipar os movimentos, principalmente na nossa leitura, com resultados incríveis que mostramos para vocês ali naquele vídeo, tá? Hoje nós vamos muito mais além, tá, galera? Eu vou te mostrar passo a passo completo de como usar as ferramentas do contexto macroeconômico e da análise quantitativa para você tentar sair na frente do mercado. Para você sair na frente do mercado. Assim como eu e o Cauã, eu te dou certeza absoluta que se você dedicar, se você se empenhar, eu acredito que todos que estão aqui já têm ali 1, 2 anos de mercado, já passaram por várias técnicas. Eu acredito que se você dá o mesmo empenho que você deu ali nas outras técnicas para tentar entender um pouco do contexto macroeconômico, você vai voar, tá? Certeza absoluta. Fala aí, Cauã, qual vai ser o método que vamos apresentar nessa aula de hoje? Pois é, Douglinhas, antes da gente entrar nos métodos, porque não é um, são vários, a gente não pode esquecer acho que do principal, né, Douglinhas? E esses likes aí, hein, pessoal? Vamos deixar esses likes aí? Vamos colocar esse botãozinho aí, não custa nada para vocês, pessoal. Clica lá. E um detalhe, se esse conteúdo fizer sentido para você aí do outro lado, compartilha com aquele seu amigo que também precisa entender um pouquinho mais sobre esse contexto macro e microeconômico. Mas vamos para lá. Primeiro pilar, Douglinhas, contexto econômico. O que seria esse contexto econômico? Entender o que está movimentando os preços, o que está movendo os mercados, o que está movendo as economias. O que eu quero dizer com isso? Como que está se comportando inflação, juros, câmbio, decisões de política monetária, como que está o âmbito fiscal daquela economia? Acho que começa por aí, tá, pessoal? Segundo, saber o que está no radar dos grandes players. Então, o que o Banco Central está interpretando? Onde que ele está ancorando as suas expectativas? Ele contratou algum for guidance? Ele contratou algum corte na taxa de juros? Ele contratou uma restrição econômica com aumento de taxa de juros? O que o Fed está esperando da economia norte-americana? O que o Banco Central brasileiro está esperando aqui do Brasil? O que o FONC está trazendo para a gente de insights? Onde buscar essas informações? O que ignorar e o que interpretar com atenção é justamente o que a gente vai ver nessa aula aqui de hoje. O segundo pilar, pessoal, é o seguinte: leitura de mercado. O que eu quero dizer com isso? Como que está o reflexo desses dados? Então vamos olhar para a curva de juros brasileira, os DIs, como que os vértices estão se comportando a curto, médio e longo prazo. Então, faca 27, faca 28, faca 29, faca 30, faca 31, não só o vértice faca, que remete ao mês de janeiro, mas olhando o J, o V, então a gente vai olhar todos os vértices ali, e também não só da curva brasileira, mas dos treasuries norte-americana, a curva implícita norte-americana. Então a gente vai entender como que os juros vai impactar, o que a gente vai conseguir extrair de leitura dessas informações e como que a gente vai utilizar
dela também para conseguir antecipar esses movimentos. Um outro ponto, Douglas, é a agenda econômica. Então, o que a gente tem de drivers para o dia? Será que hoje não é mais um daqueles dias que tem um CPI, e aí às 9h30 da manhã, ou dependendo do fuso horário americano, às 10h30 da manhã, e isso não vai me pegar de surpresa? Então, estou lá posicionado em câmbio, posicionado em bolsa, de repente sai esse indicador e eu estou lá um passo atrás. Então, a nossa ideia é deixar vocês um passo à frente. Então, a gente vai olhar para o calendário econômico para a gente conseguir entender quais são as expectativas de drivers para o dia, para a semana, ao longo do mês, e aí isso vai trazendo munição e a gente vai conseguindo entender como que está a economia e fechando esse quebra-cabeça. Então, agenda econômica importantíssimo. O segundo ponto, aí a gente já vai entrar num contexto mais reativo sobre esses drivers. Então, um contexto mais operacional. A gente vai analisar taper read, a gente vai analisar quantitativo, a gente vai fazer análise técnica, price action, então a gente vai entender o que aquilo está gerando de insights para a gente, para somar com essas projeções econômicas, para a gente poder ir para o mercado muito mais preparado. E o terceiro pilar, não mais importante, é uma execução consistente e afiada de todas essas leituras. Então, saber quando não operar, saber operar no momento certo, ou então não operar naquele dia, se for o caso. Eu, Cauã, particularmente, não preciso operar o mercado financeiro. Eu quero, isso vai fazer rentabilidade no meu capital, mas se eu não enxergar uma assimetria, tá tranquilo, eu fico out e não exponho o meu capital àquele risco, talvez desnecessário. Então, saber operar e saber não operar é um pouco do que a gente quer trazer aqui para vocês. Alinhar tudo isso, contexto macroeconômico, análise macro e micro, quantitativo, análise de fluxo e reações de preço através da análise técnica, a gente consegue fechar esse ecossistema e operar com critério real, validado, com estratégias por trás, não só com empirismo, não só com achismo. Não é só sobre apertar o botão, mas sim executar tudo isso que a gente está vendo aqui na última aula, vai ver nessa aula e vai ver também na próxima. Certo, Douglas? Vamos trazer para a galera aí um pouquinho dos pilares de tudo isso funcionando na prática? Acompanha aí, pessoal. Então, galera, cara, é muita coisa, hein? Meu Deus do céu, será que essa aula vai durar umas 2 horas, 3 horas? Não, não precisa disso tudo. Até também porque estamos ali dia a dia na sala, no Morning Call, já passando isso tudo para vocês. Vou mostrar agora, daqui a pouquinho, na verdade, um vídeo de um outro CPI que aconteceu ali, se eu não me engano, foi em 2024, em agosto de 2024, que eu reservei aqui para mostrar para vocês do nosso famoso painel macro. Como ele funciona perfeitamente, tá? Para quem ainda nunca ouviu falar do painel macro. E lembrando, né, galera, eu poderia abrir aqui um replay para mostrar, não, a ideia realmente é mostrar o que a gente faz ali dia a dia na sala, né? Então é tela gravada. Eu gravo a tela e venho aqui mostrar para vocês, porque aí junto dessa tela eu consigo mostrar esses 3 pilares aí que o Cauã acabou de falar. Onde entrar, por que entrar, onde eu vou clicar, onde eu vou comprar, onde eu vou vender, já mostrando tudo que a gente mostrou ali no Notion, né, na aula passada. Lembrando que na última aula, que já vai acontecer na sexta-feira, vamos disponibilizar totalmente grátis para quem nos acompanhar até o final. Deixe o like tá curto, hein? O like tá pouco. Não custa nada, mano. Só clicar no botão aí, ó, no botão do YouTube, tá? Bora lá então, vou mostrar um videozinho aqui operacional para vocês. Deixa eu abrir ele. Primeiro eu quero chamar a atenção aqui, ó, para um... Deixa eu aumentar. Isso daqui foi um CPI. Todo aquele ali do Notion, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Olha aqui, ó, a gente tinha aí um CPI. O velho aqui não sabe mexer com o computador. Vocês estão vendo aqui, ó, acho que vocês conseguem ver, eu até risquei aqui, coloquei uma tarja amarela. O CPI, 9h30 da manhã, temos o núcleo e o mensal. Cauã, fala aí pro pessoal qual que é a diferença do núcleo para o mensal.
Legal, Douglinhas. Por bastante tempo eu fiquei na dúvida. Pô, o que será que é esse tal de núcleo? O pessoal fala, tem o núcleo do CPI, tem o núcleo do PCE, mas o que se remete a esse núcleo? A gente tem alguns indicadores de inflação, o CPI é um deles. Quando a gente olha para o CPI, ele é o CPI cheio, então ele vai pegar vários âmbitos da economia. A gente vai pegar ali consumo, a gente vai pegar ali partes de varejo, a gente vai pegar eletricidade, vai pegar energia, gasolina, gás, então a gente vai pegar um contexto econômico inteiro, consolidar aquilo e vai chegar nos dados de inflação CPI. Quando a gente vai para o núcleo, a gente tira os itens mais voláteis, que são eletricidade, a gente tem gás, a gente tem combustíveis, então a gente tem alguns itens que pode prejudicar, trazer mais ruído para essa leitura. Então a gente isola esses dados e analisa uma inflação mais isolada. Então, quando a gente separa ali os dados de inflação CPI do núcleo, a gente está tirando itens mais voláteis para uma leitura muito mais simples e mais efetiva de como está o comportamento inflacionário daquela economia. Então, Cauã, podemos dizer que o núcleo é mais importante que o mensal ou que o mensal é mais importante do que o núcleo? Legal, Douglinhas. Interessantíssima essa pergunta. Os dois são importantes. Os dois precisam estar afiados, a tua ideia e a tua leitura. E o que é aquilo? Quando a gente olha para o dado de inflação cheia, depende muito do ciclo econômico. Se a gente tiver um ciclo econômico onde o efeito inflacionário está acontecendo por parte de serviços, talvez até dê para a gente isolar um pouquinho os itens mais voláteis e analisar o núcleo. Mas se a gente tiver um contexto inflacionário por parte dos combustíveis, um petróleo que está mais alto, um dado de gás que está mais alto, algum item mais volátil ali de energéticos, por exemplo, que esteja impactando no mais recente, aí o mais interessante é a gente olhar o cheio, tá? A inflação CPI completa. Beleza, pessoal? E por que a gente está falando tanto de CPI, né? Hoje, inclusive, saiu o CPI desse mês. Mas não vamos falar de hoje, vamos falar aqui do que a gente programou para essa aula. Então a gente tem aqui o CPI mensal. Ele está vindo, ó, vocês podem ver que o anterior era 0,0, ele está vindo projetado 0,1. O CPI núcleo. O CPI núcleo era aguardado 0,2, ele está sendo aguardado também, a projeção em 0,2. O que isso quer dizer? Aqueles três pilares, agora aqui a gente vai começar a mostrar para vocês como montar a estrutura do contexto macro. Então, se esse número, só de olhar aqui, se ele viesse em linha, o mercado poderia dar aquela chacoalhada que costuma dar, né? O que é essa chacoalhada? O dólar sobe 20 pontos e cai 20, o índice sobe 500 pontos e cai 500. Então aqui a gente tem desse dia. O que eu quero ver agora aqui com vocês? Vamos lá fazer um estudo aqui. Eu já sei desse dia porque a tela está gravada, tá? Lógico. Inclusive com a minha operação que eu fiz ao vivo para o pessoal da sala. Esse é um outro dia, tá, galera? Não é o vídeo que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, se o CPI viesse abaixo, a gente tentaria procurar uma venda de dólar. E se ele viesse acima, a gente tenderia a procurar uma compra de dólar. Como eu sei disso? Lembra que na última aula a gente mostrou ali o Notion da Alpha Trade, onde o Cauã mostrou para vocês onde a gente olha essas notícias, que vamos disponibilizar para vocês totalmente grátis para quem ficar aí até a última aula, tá? Vamos passar aqui rapidinho como que esse número saiu. Então vou mostrar para vocês agora como que veio esse CPI. Olha aqui. Vocês lembram que o núcleo estava sendo aguardado 0,2? Ele veio 0,1. Olha o mensal. Ele estava sendo aguardado, o anterior tinha sido 0, ele estava sendo aguardado 0,1, ele veio deflacionário, né? Ele veio menos 0,1. Isso quer dizer o quê? Venda de dólar, compra de índice, na teoria. Mas, Douglinhas, vocês operam só isso? Só isso que eu digo no sentido de pelo ciclo econômico que estamos vivendo agora, CPI veio abaixo, você vende dólar? CPI veio acima, você compra dólar? É tão simples assim? É somente isso? Sim e não. Onde eu espero confirmar, onde eu espero validar, que praticamente já vai juntar aqueles três pilares nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Onde é o nosso confirmador, tá?
São os ativos macroeconômicos, que são o quê? 16 ativos que olhamos junto com o Cauã, que a gente identifica que aqueles ativos é o que manda ali no mundo, né? No mercado financeiro global. Fala aí, Cauã. Legal, Douglinhas. Como a gente pode ver, a gente teve um CPI vindo abaixo das estimativas. Era esperado 0,2 e o 0,1. O que a gente teve de insight nisso? Se a gente teve uma inflação mais baixa, isso pode gerar um sentimento para o Federal Reserve da seguinte forma: pô, se eu tenho uma inflação mais controlada, será que os Estados Unidos precisa de tantos juros assim? Será que eu preciso segurar esses juros num patamar mais restritivo? Então, como que a gente vai entender? A gente vai analisar o contexto econômico através dos drivers que estão saindo, fechar esse ecossistema e aí a reação nos preços vai acontecer a nível global. Então a gente vai para a tela, acompanha esse painel, a gente vai analisar ouro, a gente vai analisar as bolsas americanas, a gente vai analisar o DXY, a gente vai analisar alguns pares correlacionados com o nosso real versus o dólar, e aí a gente vai conseguir ter uma ideia se de fato o contexto econômico está sendo refletido nos preços. Acompanhe aí na tela esse vídeo do CPI com o Douglinhas. Olha que vídeo bacana, pessoal. 9h29 da manhã e 30 segundos. Olha aqui que maravilha, o famoso painel macroeconômico. Esse daqui está mostrando 12 principais ativos. A gente já sabe como saiu o CPI, já sabe que ele veio abaixo. Olha como que o painel se comportou, me mostrando que era venda de dólar. E olha aqui minha operação. Eu vendi simplesmente olhando isso. Se eu não me engano, nessa operação que eu peguei 30 pontos de dólar direto. Isso quer dizer sem parcial. Saiu. Olha o painel mostrando que seria uma venda de câmbio. O dólar trabalhando no 5.402. Vendi o câmbio. Tá vendido, ó. 400 vendido. 5.400. Já tá dando 11 pontos de dólar. 12 pontos. 13 pontos. Olha o painel mostrando que seria uma venda de dólar e compra no índice, para quem estava operando o índice. 10 pontinhos de dólar, e tá vindo, 12 pontos, 20 contratinhos. Aí ele dá uma travadinha, olha o painel mostrando. 15 pontos, 16, voltou para 12. Tô vindo protegendo, ó, a operação. E aí vai continuar o trader. Por que eu falo que mostrou venda? Uma que a gente já sabia o contexto, a gente já tinha desenhado, assim como o vídeo da semana passada, da aula passada, tá? Assim como o vídeo da aula passada. E aí agora é o painel funcionando. Por quê? Desse lado aqui são as principais bolsas do mundo, então bolsa para cima, commodities também, títulos americanos tá para cima, isso faz o dólar podendo cair mais. Olha o DXY deu uma barra para baixo com quase 0,47 de queda. O dólar perdendo força, então, perante os principais pares de moedas desenvolvidas e o dólar também perdendo força perante os principais pares de moedas emergentes. Então, junto com o estudo do número, né, o contexto do número e olhando o painel macroeconômico, olha que delícia, né? Olha como que o mercado ele se torna um pouco mais fácil sem você ter que ficar lendo o player, quem está comprando, quem está vendendo, e ainda a gente está na operação. Vamos até passar aqui esse vídeo um pouco mais para frente, para a gente ver até onde que ele vai, ó. A gente estava ali com 13 pontinhos, pagou 14 e está indo embora. Vamos ver, deu 14 de novo. Quero ver aqui quando eu sair dessa operação. Qual foi o start aqui, ó? Dando 14, 15 pontos. O painel ainda mostrando que seria venda de dólar. 15 pontos, protegido lá no 89,5 com 10 pontinhos se caso o mercado voltasse. Baixei a proteção ali para 89, ó. E ele continua. Painel mostrando força vendedora no câmbio. E no caso ali, para quem estava operando a bolsa, né? Compra de bolsa, compra de índice. E aí vai embora. Continua. Já se passou ali 3 minutos do mercado. Imagina quem está ficando ali caçando compra, porque JP Morgan comprou, Goldman comprou, sem entender que todo o movimento macro ele está mostrando que o dólar é para baixo, junto com o contexto da notícia, né? Junto do que a gente já está tentando construir aí para vocês, que a gente olha lá no Notion da AlphaTrade, que vamos disponibilizar para vocês, tá, pessoal?
E aí saímos da operação, o painel continuou mostrando ali que o dólar poderia continuar caindo, tá? Legal, Douglinhas. Isso vai mostrar, não só para mim que está aqui acompanhando mais de perto, mas para a galera que está assistindo a gente, uma leitura mais afiada. Então, quando a gente se antecipa no pré-mercado, faz ali um pré-mercado interessante, analisa os dados, projeta os reflexos econômicos que aquilo pode impactar nos preços, caso venha distorcido para a cauda da esquerda, caso venha distorcido para a cauda da direita. Nesse caso, o CPI veio abaixo, o núcleo veio deflacionário, dando uma certa munição para o Federal Reserve poder diminuir a restrição econômica através da política monetária, diminuindo taxa de juros. Quando a gente olha para o painel, ele só exibe para a gente esse efeito e a gente reage a ele tomando as decisões, seja em câmbio, seja em bolsa, seja no ativo que a gente escolher. Então, quando a gente olha as PUs dos treasuries americanos subindo, é porque a taxa de juros está diminuindo. Quando a gente olha as taxas diminuindo, os juros americanos funcionam como um aspirador de liquidez dos mercados. Se a gente tem mais juros, as economias são dolarizadas. Quando a gente tem menos juros americanos, geralmente o cenário inverso, então o dólar acaba ficando mais fraco. O DXY só confirmou esse movimento. Se a gente teve uns dados de CPI vindo mais baixo, aqui isolando o contexto de consumo, que pode gerar inflação ou não, analisando mais no contexto de reação do Fed, ele pode jogar um modelo de economia mais expansionista, e aí a gente teve as bolsas subindo. Então, basicamente, esse contexto vai trazer para a gente essa leitura. A operação do Douglinhas só mostrou o quão afiado ele está nessa análise. Então agora a gente vai entrar em uma das partes mais importantes da aula de hoje, que são os principais erros que eu acho que todo mundo comete ou já cometeu no mercado. A maioria dos traders comete os mesmos erros. Mas, Cauã, qual erro é esse? Quais são esses erros? Legal. Quando a gente entra no mercado, a gente clica comprando ou vendendo aquele ativo, sem saber o que está movendo aquele preço, sem entender todo esse contexto econômico, a gente está cometendo um erro. Quando a gente segue uma recomendação de um analista sem analisar os fundamentos do porquê aquilo, é como se a gente estivesse clicando às cegas. Ignorar todos os instrumentos que a gente vem acompanhando aqui, para mim, Cauã, é um erro imperdoável. Agora vocês já têm essa informação, agora vocês já estão instruídos que isso é necessário numa mesa de operações, isso é necessário para um broker. Então, já que vocês estão tomando ciência disso, acho que o pior erro é aquele que a gente não conhece. Quando a gente toma ciência dele, a gente consegue evitar esse erro. E tentar repetir padrões rasos em um mercado que muda o tempo todo. Então, se a gente faz aquela operação, o dólar está fazendo uma variação de 1%, vou fazer o trade de 1%, será que ele sempre vai respeitar isso? Mas e se o mercado tiver com uma volatilidade mais achatada e ele estiver oscilando 15 pontos? 15 pontos não vai refletir uma variação de 1%. Você não vai tradar mais no mercado? Então, importantíssimo a gente entender o contexto econômico somado ao quantitativo, não só do contexto econômico, mas o quantitativo dos ativos, para a gente poder vir para o mercado muito mais municiado de informação e tomando decisão mais assertiva. Agora vamos trazer alguns exemplos de pessoas que utilizaram desses métodos e de fato conseguiram ganhar dinheiro. Dá uma palhinha aí, Douglinhas. Só dando um adendo aqui, sabe o que acontece com o pessoal que sempre comete os mesmos erros? Ele perde tempo, energia e, acima de tudo, dinheiro. Quem não entende o contexto macroeconômico, no final das contas, vai perder dinheiro com certeza. O cara que chega ali e olha um padrão gráfico, ou olha, o JP está comprando, o BS está vendendo, sem tentar entender qual que é o contexto macro por trás daquilo. Por que o cara começou a comprar ali? Vai ser um CPI, vai ser um PO, tarifaço Donald Trump, né? Esse ano aí estamos vivendo bastante volatilidade por questões aí das tarifas do Donald Trump. Então não continue, né, com essa persistência em perder o seu dinheiro aí que é tão sofrido. E por isso estamos aqui nessa aula novamente para você abrir os seus olhos e parar de perder dinheiro. Pessoal, já tem aí o que? 4, 5 anos que eu estou nessa jornada de sala, de mentorias, de imersões, de aulas no YouTube da Top Game, de aulas ao vivo todos os dias e temos vários cases de sucesso, tá?
é aluno que não sabia de nada do macro e começou a ganhar dinheiro com o macro, tanto análise quantitativa, tanto a análise macro, que a gente é focado nessas duas análises. Olha esse print aqui embaixo. Por exemplo, esse aluno, ele nunca tinha ouvido falar em curva de juros. Tem 20 dias que a gente passou uma aula para ele, eu e o Cauã juntos, demos essa aula para ele, ele chamou ali, Douglinhas, eu estou desesperado, cara. O que está mexendo no mercado? Por que o mercado está tão estressado assim? E eu falei com ele, cara, fica de olho na curva de juros nos DIs. A gente fez essa aula com ele e olha só o resultado do cara. O cara está exponencial. Mesma coisa, olha esse outro aluno, não é segredo, né? O painel macro, para quem está aí nos grupos macros, eu já cansei de enviar aula de painel macro. Eu acho que quase todos vocês já utilizam o painel macro. Digita aí no YouTube, no chat, quem já tem o painel macro. Olha esse print aqui do cara que está usando o painel macro. Olhou painel macro no CPI de junho e o CPI também de julho, no caso que saiu hoje. Olha que maravilha esses cases de sucesso que o pessoal está conseguindo ganhar dinheiro utilizando aí basicamente o contexto macroeconômico. Já mostramos para vocês que nada disso é dom, sonho ou ilusão. É simplesmente método e contexto macroeconômico. São pessoas comuns ganhando dinheiro porque estão utilizando do contexto macroeconômico e entenderam a lógica do mercado por trás disso. Então até aqui, galera, já mostrou para vocês painel, como monta ali, né, os 3 pilares, e chegou a hora de revisar um pouco mais como a gente ganha dinheiro nesse mercado, como a gente faz para pagar a conta e viver uma vida melhor, tirando, né, extraindo dinheiro aí do mercado financeiro, tanto no dólar, tanto no índice. Cauãzinho, vou chamar ele aqui agora. Fala aí, Cauã. Legal, pessoal. Então a gente falou bastante, né, sobre calendário econômico, falamos bastante sobre a interpretação que o Banco Central pode ter, que os investidores no âmbito global podem fazer sobre as economias. E olha só que interessante aqui, né? O núcleo mensal de junho veio 0,1 abaixo das estimativas, e não só abaixo das estimativas, mas veio também abaixo do dado anterior. Então isso mostra que a expectativa era de uma inflação na casa de 0,2 e veio levemente abaixo. Isso para o núcleo, excluindo os itens mais voláteis. Quando a gente vem para o cheio, aqui que gerou o reflexo mais intenso, porque ele fugiu totalmente do que o mercado estava esperando. Então o mercado estava esperando um aumento, uma inflação norte-americana. A gente saiu de 0,0 para 0,1 no IPCA cheio e a expectativa de 0,1 não foi atingida porque veio deflação na economia norte-americana, deflação da munição para o Fed poder pisar no freio em relação à política monetária mais restritiva e acelerar para o lado mais expansionista. E aí quando a gente olha para o reflexo nos ativos, olha o que aconteceu com as bolsas. A gente teve as bolsas trabalhando em patamares mais altos. Quando a gente olha para os ativos, como o caso do ouro, o ouro disparou porque, pô, se os Estados Unidos acelerar, isso pode gerar inflação no médio e longo prazo. Então, opa, peraí, será que é um movimento só de risk-on? Não, o ouro já liga um alerta pra gente. Pô, será que esse movimento vai ser tão intenso? Pode ser que não. Quando a gente olha para os treasuries norte-americanos, as PUs subindo porque as taxas estão caindo. E aí, beleza, a gente veio fechando esse quebra-cabeça, o ativo escolhido para operar foi o dólar, a gente vem para o contexto do dólar frente aos principais pares, e olha o dólar frente ao peso mexicano. O peso mexicano cantando a letra também. Olha quando a gente olha, por exemplo, o dólar AUD USD. O AUD USD, o AUD vem na frente, o USD depois, então é o AUD versus o AUD se fortalecendo. Quando a gente vê o peso mexicano caindo, o dólar frente ao peso mexicano caindo, é que o dólar está está depreciando em relação ao peso mexicano, então precisa-se de menos dólar para comprar o peso mexicano, então ele caiu. Aqui a gente precisa de menos dólar também para comprar o AUD, porque o AUD agora está valendo mais. Quando a gente vem para o operacional, o painel já cantou a letra para a gente, é só reagir aos preços. Então o mercado gera um cenário, a gente vem, reage a essa movimentação e vem conduzindo, aí a gente falou lá dos pilares,
utilizando o painel macro, as expectativas que a gente projetou antes do mercado abrir e a leitura de tape read para conduzir mais afiado o trade ao longo da execução. Então a gente vai confirmando isso no painel, executa a entrada e aí vem conduzindo o mercado. Doletinha aqui estava no 5.400, estava com saldo de agressão super vendedor, Douglinhas se posicionou nessa parte, o mercado veio caindo, começou a entrar mais fluxo vendedor, mais saldo de agressão, e o Douglinhas veio protegendo. Aqui embaixo ligou um alerta, porque teve saldo comprador, então ele já vem afunilando a sua saída. Beleza, pessoal? Então esse é um exemplo de como a gente faz as interpretações econômicas utilizando o operacional na prática. Beleza, pessoal? Então, hoje foi um pouco do que a gente queria passar para vocês, mas não acabou ainda, pessoal. Essa daqui é só a segunda aula. Tem mais uma para a gente fechar com chave de ouro com vocês, fazendo essa transferência de conhecimento. E aí, Douglinhas? Lembrando que prometemos na aula passada e vamos reforçar a promessa, hein? Não nos deixem esquecer. Produção tá falando ali para deixar o like, hein? Tem pouco like. Sai da cama, ô rotatória, para logar no YouTube, pô, e deixar o like. O que custa, mano? Lembrando, então, na próxima aula, no final da próxima aula, vamos disponibilizar no final, somente para quem está aqui na aula, o link do Notion para vocês acompanhar toda essa estrutura que estamos montando, tá? Então não perca a próxima aula, vai ser a aula mais fundamental, a aula principal, onde vamos juntar, onde vamos realmente entregar todo esse contexto de bandeja para vocês. Então estamos aguardando todos vocês na próxima aula. Até aqui, muito obrigado pela presença. Se está fazendo sentido para vocês, primeiro comente aqui embaixo no chat, por favor, o que mais fez sentido para vocês nessa aula de hoje. E se continuar fazendo sentido, não se esqueça de compartilhar para todos os seus amigos do mercado financeiro. Beleza, pessoal? Boa noite, uma excelente noite para todos. Até a próxima aula.